Bom dia, pessoal. Correção dos exercícios do slide. Olha só, na número 1, eu até escrevi aqui que era uma resposta pessoal de vocês, né? Mas eu coloquei alguns exemplos. Se vocês olharem para as paredes, ali o encontro de uma parede com a outra vai formar um ângulo, né? Então, aqui vocês têm o encontro de uma parede com outra. Esse encontro aqui, ele é um ângulo de 90 graus. Ou vocês podem olhar o encontro da parede com o chão, embaixo onde tem o rodapé, né? Ali também é um encontro de 90 graus. Como eu tinha explicado para vocês, a abertura de uma porta, se vocês irem abrindo ela, vocês vão aumentando a abertura, vocês vão aumentando também o ângulo, o grau. Um ventilador, se vocês olharem ali para as pazinhas do ventilador, vocês vão ver que eles vão girando, então tem uma ideia de ângulo, ok? Mas era pessoal, vocês colocavam o que vocês quisessem, que vocês acham que lembram ângulos, certo? Na número 2, vocês tinham um cofre. A primeira coisa que vocês tinham que olhar para esse cofre era a quantidade de números que ele tem, a quantidade que ele está dividido, tá? Então, primeiro, nós temos uma circunferência onde ela tem 360 graus, tá? Toda circunferência tem 360 graus. Já que a gente está trabalhando com ângulos, a gente tem que sempre lembrar disso. Se eu dividir ela em 8 partes, significa que eu dividi 360 por 8, certo? Que vai me dar 4, sobra 40, que vai dar 5, 45. Ou seja, a cada um aqui, ó, eu tenho 45 graus. Então, entre o 1 e o 2 eu tenho 45, entre o 1 e o 3 eu tenho 90, e assim por diante, tá? Então, a cada número, de um número para o outro, eu tenho 45 graus. Então, vamos lá para o que a gente tinha que fazer. Dar a sequência de onde a gente ia colocar os números, onde que a gente ia colocar o ponteiro. Primeiro, ele estava no 1 e ele mandou a gente posicionar no 8. Então, a primeira vai vir aqui. Primeira posição é o 8, certo? Então, tá aqui, imaginem o ponteiro aqui. Aí, o ponteiro tá aqui, bonitinho. Aí, ele mandou a gente girar um quarto. Um quarto, aí vocês têm que olhar lá, tem que lembrar, é 90 graus. Se cada um desse é 45, então a gente vai pegar dois números, nós vamos andar 2 números. No sentido horário. Horário, gente, lembrem, é da esquerda para a direita. Sempre que falar horário é para cá. E anti-horário é ao contrário, ok? Para cá. Horário, anti-horário. Então, aqui, se ele tá mandando fazer um quarto, então nós vamos vir aqui e vamos andar com esse ponteiro. Ele vai sair do 8 e vai vir para o 2. Então, essa é a segunda posição, 2. Próximo, gire 3 quartos. 3 quartos é 270 graus. Anti-horário. Significa que nós vamos girar 3 partes de 4. Então, nós vamos girar 1, 2, 3, ó. A cada 2 números dá um quarto. Então, 1, 2, 3. Nós vamos andar esses números todos. Mas tem que olhar o sentido. É anti-horário. Então, a gente estava no 2. Anda 1, anda 2 e anda 3 quartos. Ele vai parar no 4. A segunda posição é o número 4, ok? Agora, gire meia volta anti-horário. Já tá falando que é meia, né? Então, nós vamos andar a metade. E a metade ali é 180 graus, significa que são 4 números. Então, é anti-horário, tá? No 4, nós vamos andar 1. Olha para onde que a gente voltou? Pro 8 novamente. Então, o próximo número é o 8. Agora, é para vocês girarem 3 quartos horário. 3 quartos, novamente, 270 graus, significa que a gente vai andar 1, 2, 3, certo? Sempre de 2 em 2. Então, nós vamos andar 3 quartos no sentido horário. Então, a gente estava lá no número 8. A gente vai andar 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos. A gente veio parar novamente no número 6. Ok? Agora, ele manda andar uma volta completa. Uma volta completa, a gente vai parar no mesmo número. Por quê? Porque a gente vai sair do 6 e vai dar uma volta. Voltamos para o 6. Então, o próximo número também é 6. Então, tá aí. A sequência do cofre é 8, 2, 4, 8, 6 e 6. Essa é a senha desse cofre. Na número 3, né, que tá aqui em cima, vocês tinham que identificar os lados, o vértice e o nome de cada ângulo,
ok? Então, aqui, até aqui, gente, era pra estar em letra maiúscula, né? Deixa eu colocar. Letrinha maiúscula. E o F. Os lados, gente, a gente sempre pega o vértice, o número, a letra que tá aqui, ó. Então, os lados desse daqui é OA, certo? E OB. Como é uma semi-reta, a gente coloca essa setinha em cima, ó. Esses são os lados. O vértice é o O. Então, o vértice, vou botar V, é o O. E o ângulo, que é esse que tá aqui, como aqui não tem nada escrito, significa que o ângulo é do vértice O, a gente vai identificar esse ângulo sempre com o acento circunflexo. A gente sempre coloca aqui, ó, em cima da letra a gente coloca isso daqui. Por quê? Para identificar que a gente tá falando de um ângulo, ok? Mesma coisa aqui, os lados são RC e RD. O vértice é o R e o ângulo é R com o chapeuzinho aqui, ó. Fechou? Depois aqui, mesma coisa, D, DF, o vértice é o D e o ângulo é o D com o chapeuzinho, ok? Na A4, vocês tinham que só colocar quanto tem um quarto de volta, meia volta, 3/4 e uma volta. Vamos voltar, então. 1/4 significa que é 90 graus, certo? É como se a gente pegasse a circunferência, pessoal, e dividisse o 360 graus em 4 partes, porque a gente tá falando em 4, ó. Tá vendo? Então, nós temos 90 graus. Então, a cada uma parte eu tenho 90. Se eu tenho duas partes, eu tenho 2 vezes 90. Então, eu vou ter 180 graus. Se eu tenho 3 partes, significa que eu tenho 3 vezes 90, eu tenho 270 graus. E se eu tenho uma volta completa, significa que eu tenho 360 graus, ok? Na 6, vocês tinham ângulos ali onde tava, né? Esse exercício eu tirei do livro de vocês, tá, pessoal? Então, aqui é 6, ó. Até aqui eu coloquei só o resultado, mas era do livro de vocês. Então, aqui, ó. A era essa daqui, ó. Estão vendo? Vocês tinham que ir aqui nessa marcação para poder enxergar melhor e perceber que o ângulo, ele tá vindo aqui, ó, da direita para a esquerda. É essa abertura que eu quero. Então, eu tenho que olhar a marcação de baixo, ó, porque começa sempre pelo 0. Então, vem pelo 0, eu vou olhar essa marcação aqui de baixo, que é esse número aqui, ó. Como ele tá entre o 120 e o 130, significa que esse ângulo tem 125 graus. Na B, a mesma coisa, ó. Esse ângulo tá partindo do 0 daqui e tá vindo até aqui, ó. Então, eu vou olhar sempre de baixo. Sempre que é da direita para a esquerda, a gente olha o de baixo. O de baixo tá marcando 300. Então, esse ângulo tem 300 graus. Na C, a gente tem essa pequena abertura aqui. Essa pequena abertura, a mesma coisa, parte do 0. Aí, a gente vai olhar o de baixo também, que é 50. Vocês têm que olhar o bem pequenininho que tá lá. Mesma coisa aqui, nós partimos do 0 e vamos parar no 160, ok? Na 8, vocês tinham que olhar ali para os ângulos e estimar mais ou menos a medida de cada ângulo. Desculpa, na 8 não, na 7, né? Então, também foi do livro de vocês. Eu vou mostrar para vocês como a gente poderia. Primeiro, vocês poderiam olhar e mais ou menos estimar, né? Aqui, por exemplo, tá perto de 180, que tá quase uma volta completa. Aqui tá tão pequenininho que vocês podiam chutar um valor aí bem pequeno, né? Aqui, ó, é menor que 90, aqui é bem menor que 90, aqui é maior que 90, ó, porque ele ultrapassa o reto aqui, e aqui também é maior que 90. Mas vocês poderiam ir lá na tela do computador ou do celular de vocês e colocar o transferidor, porque dá pra colocar, tá, pessoal? E aqui vocês vinham ao do 0, olha onde ele foi parar. Aqui, ó, tá vendo? Então, esse ângulo, ele tem 100 graus. Mesma coisa no outro. Nós colocamos aqui, ó, sempre uma marcação aqui, ó, no ponto, no vértice. Colocamos retinho ali. E agora, a gente vai olhar a abertura aqui, ó, que vai ter 170 graus, ok? Fazendo isso com os outros, ó, na letra C nós temos 10 graus, na letra D tem 40 graus, na E 60 e na F, que é esse ângulo aqui, nós temos 135 graus, certo? Na 8, ele pediu para vocês construírem ângulos, é isso? Então, eu vou construir alguns aqui com vocês, ó. Ele pediu na letra A um ângulo de 25 graus.
Então, a primeira coisa que a gente faz, vamos botar aqui a 25 graus. A gente constrói uma pequena semi-reta aqui, tá? Que é a parte de baixo. Marca aqui o vértice, tá? E agora vai vir aqui e vai medir, ó. Nós colocamos o pontinho ali certinho no vértice, aqui reto na minha semi-reta. Como eu quero 25, é entre o 20 e o 30, é esse ponto aqui, ó. Tá vendo? Aí eu venho aqui, gente, ó, e faço o encontro do vértice com esse ponto. Não preciso fazer até lá, é só pra mim medir que é aqui, ó. Tá vendo? Eu sei que aqui já vai dar abertura de 25 graus. Então, esse ângulo tem 25 graus, ok? Depois, na B, vocês tinham um ângulo de 80. Mesma coisa, gente, utiliza o próprio transferidor, quem tem o de 180, né? Faz a semi-reta de baixo, bota o ponto. Agora, mede, primeiro tem que medir. Então, nós queremos um ângulo de 80 graus. Então, a gente vem aqui, ó, o 80 ele tá aqui. Bota sempre um pontinho, vocês vão fazer a lápis, né? E une. Pronto. Esse ângulo, ele tem 80 graus. E assim por diante, certo? Depois 63. Se eu me alongar muito, a gente não vai acabar o vídeo, mas eu vou fazer mais um. Então, aqui, faz o 63, mede certinho, ó. O 60 tá aqui, daí a gente vai lá em cima e vai contar um risquinho, 2 risquinhos, 3 risquinhos, tá vendo? Aí eu boto um pontinho bem pequenininho, porque tá lá em cima do outro. Aí só preciso saber que aqui é a união, ó, tá vendo? Então, aqui eu vou fazer pequenininho, não preciso fazer até lá. Então, esse meu ângulo, ele tem 63 graus. Depois, vocês tinham que fazer um de 46, 71 e 250. Tranquilo? Depois, vocês tinham a número 9. Na 9, ele pediu para vocês calcularem o complemento dos números, dos ângulos que tinham ali. O complemento é quando a soma dá 90 graus. Então, até já montei assim para vocês, ó. Então, qual é o valor que eu tenho que colocar aqui para dar 90 graus? Eu vou diminuir, né? Então, gente, eu vou fazer 90 menos 35. Vocês podem botar aqui no lado, ó, e fazer 90 menos 35. Pega emprestado, faz na calculadora, né? Vai ficar 55 graus. Então, o complemento de 35 é 55. O complemento de 62 vai ser 28, porque somando 62 com 28 dá 90. O complemento de 15 é 75. 15 mais 75, 90. Todos vocês podem ir diminuindo. 27 mais 63, eu tenho 90. 41 mais 49, eu tenho 90. 59 mais 31, eu também vou ter 90. Então, todos esses que eu botei aqui são complementos do ângulo que tá aqui na frente deles, ok? Na 9, era para vocês calcularem um suplemento. Quando é suplemento, significa que o resultado, a soma dos dois ângulos, tem que dar 180 graus. Então, olha só, nós temos que o suplemento de 60 vai ser 120. Vocês podem vir num lado e diminuir, ó. 180 menos 60 vai sobrar 120. 180 menos 110 dá 70. 180 menos 150 vai dar 30. 180 na D menos 94 vai dar 86. 180 menos 75, 105. E 180 menos 138 vai dar 42 graus. Galerinha, corrijam de vocês, tá? E depois façam a avaliação. Abraço.